Fala pessoal, beleza? Meu nome é David Oliveira, eu sou o seu professor e vai começar mais uma aula do workshop de modelagem tridimensional utilizando o software Alias Design. Na última aula, algumas pessoas vieram me relatar algumas coisas e eu vou estar sanando essas dúvidas também agora, ok? Primeira coisa, interface. Muita gente veio me comentar que a interface que eu estou utilizando é diferente da que vocês estão utilizando. Primeiro, todas as ferramentas que tem no meu software tem no de vocês também, tá? Independente da versão, eu não estou usando nenhuma ferramenta nova, nenhuma ferramenta que é diferente, que tem um software e não tem no outro. Eu me precavi com relação a isso. Mas eu customizei, essa interface minha aqui, ela está customizada, tá? Para o meu desenvolvimento dos meus trabalhos. Mas eu vou ensinar vocês a modificar de vocês também, caso queiram deixar idêntico, tá certo? A primeira coisa, quando você baixa o Alias, ele vem mostrando todas essas 4 vistas. Então ele mostra a perspectiva, top, te mostra a visão de left e back, tá? Aqui em cima você consegue ver qual que é o nome dela. E caso você queira, por exemplo, trabalhar só com aquela principal, você pode utilizar os comandos de F5 a F9, F5, F6, F7, F8, F9, cada uma vai travar você numa vista. Ou você pode vir aqui também em Layout, ao Windows, ou Perspective. Eu gosto de trabalhar assim. Eu acho que é mais viável e me ajuda muito mais. Ok? Caso você não tenha o Control Panel, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em Windows e Control Panel. É só clicar que ele aparece ou desaparece, tá? Mesma coisa acontece com a Shelf e mesma coisa acontece com a Palette. Ok? Então, caso de vocês não estejam aparecendo, é só fazer isso. Também tem aqui o Diagnostic Shading. Para você achar ele, você vem aqui em Object Display, Diagnostic Shading. Tá? Aí ele vai aparecer ou vai sumir também. A barra de Layers. A barra de Layers é tranquila. Você vai vir clicar em Layers e colocar Toggle Layer Bar. Tá vendo? Ela aparece ou some. Layers, Toggle Layer Bar. Para criar uma layer, Layer New. Caso vocês não estejam encontrando alguma ferramenta, vocês podem utilizar a ferramenta de Help. É só clicar aqui em Help, Tool Locator e colocar a ferramenta que você quer achar. Ok? E dá um Enter. Você digita o nome da ferramenta e dá um Enter que ela acha para você todos os caminhos. Isso é uma mão na roda para quem está começando, tá bom? Para iniciar um novo projeto, você pode vir aqui também em File, New. Aqui ele está perguntando se você deseja deletar esse objeto que está nesse stage. Você pode dizer que não. Quando você diz que não, você pode observar que o stage fica aparecendo aqui, né? O objeto ele ainda está aqui. Para você poder fazer sumir isso, você pode vir aqui em Stages, Editor, e tirar a visibilidade dele. Tá vendo? Tirei a visibilidade. Depois que eu tiro a visibilidade, pronto, sumiu. Não está mais aqui. Você quer voltar no projeto? É só clicar em Stage e o nome do projeto. Aí ele vai voltar lá. Certo? Isso também aqui ajuda demais. Uma ferramenta super interessante aqui é a visualização do nosso objeto, tá? Com o Diagnostic Shading. E o que ele faz, o Diagnostic Shading? É uma ferramenta para você analisar a superfície. Tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Bom, e aqui, ó, você pode ver que pesa também, né? Essa avaliação, dependendo do seu computador, vai deixar um pouquinho mais lento, tá?
Aqui a gente consegue fazer análise de luz, tá? Então aqui a gente consegue ver como é que a luz está se comportando no seu objeto. Isso, por exemplo, na área automotiva é essencial, porque além de construir o objeto, além de você poder fazer o ferramental, você precisa saber como é que tá, como a luz se comporta na superfície. Aqui nós temos outras ferramentas de análise também, tá? Mas as duas principais são essas. Até, às vezes, uma coisa que acontece muito são os designers desenharem em cima dos modelos tridimensionais, desenharem em cima dessas matemáticas. Então, o Alias ele auxilia na construção da sua imagem. Então aqui, ó, uma coisa que a gente pode fazer é fazer o desenho do objeto e tratar ela em outro software, ok? E antes que eu esqueça, algumas pessoas também me comentaram o seguinte: não, toda hora você consegue utilizar alguns atalhos e fica aparecendo algumas coisas que eu não vejo. Esse aqui é o meu Mark Menu, eu até comentei ela em outra aula, ok? A ideia principal de trabalhar com o Alias é o dinamismo. A gente não trabalha com o Alias para que ele seja um software lento. Eu estou passando ferramenta a ferramenta aqui para vocês, para ter um panorama geral. Eu estou começando do básico, tá? Então, aqui eu utilizo uma porção de atalhos, uma porção de ferramentas, vendo, que auxiliam o desenvolvimento do meu projeto. Então, eu realmente modelo bem mais rápido. Mas, como a gente está começando, eu não posso nem mostrar esse tipo de ferramenta para vocês agora, que é um pouco mais avançado. Senão vai confundir também demais a cabeça, tá? Vamos então para a nossa última ferramenta, ok? Só vou mudar de stage aqui, ó. Pronto. Agora, vou apertar Shift Alt, colocar aqui na minha ortográfica, como sempre, setar uma vista. Ok. Agora eu vou vir aqui em Curves. Vou achar minha EP Curve aqui. EP Curve. Vou criar ela. Pronto. Uma curva aqui de grau 3. Então vamos lá. Vamos utilizar essa ferramenta. Dar um Pick Object, selecionar aqui o objeto. Vou vir em Surface e dar 2 cliques aqui, ó, no Option Box do Revolve. Olha lá, já aconteceu alguma coisa. Ele revolucionou aqui, ó, mas revolucionou de uma forma incorreta, né? Não tá legal. Eu estou mudando aqui o eixo, ó. Você está vendo que ele está modificando para mim. Vendo? E por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso porque o meu pivô está lá no meio. Tá vendo? Então, para o meu pivô estar aqui, ó, ele acaba criando uma superfície. Ele acaba pegando esse ponto como referência. Vamos mudar esse pivô só para a gente ver o que acontece? Vou vir aqui, só vou deletar a superfície, tá? Para deletar a superfície, você vem em Pick, Object, seleciona, dá um Delete. Vamos lá. Pick Object, selecionei. Então, Pick Object, já selecionei aqui. Aí vou vir em Transform, Pivô, Center Pivô. E agora eu vou clicar na ferramenta do Revolve. Vamos ver o que acontece? Olha lá, já mudou o parâmetro. Só eu clicar 2 vezes na caixa que ele abre, tá? Vamos mudar aqui. Só para a gente ver o que está acontecendo. Ainda
ele não está gerando aonde eu quero. Por quê? Porque o eixo aqui está em local e eu tenho que colocar global. Tá vendo? Depois que eu coloco global e seto o eixo Z, aí eu consigo gerar minha curva. Cada parâmetro disso aqui faz uma coisa, tá? Então você vai sempre deixar aqui, ó, em freeform. E aqui, ó, você vai colocar 4 segmentos, seriam 4 divisões que a gente tem na nossa superfície. O grau nada mais é que uma superfície aqui, ó. Uma superfície, são esses graus aqui, ó, que eu ensinei na primeira aula. Certo? Então esses graus, ele mostra quantos pontos de controle você vai ter na sua superfície. Aqui, ó, você pode ver que quando eu seleciono aqui, ó, eu tenho várias superfícies, tá? Eu vou deletar elas aqui. Beleza, deletei. Agora você não precisa ficar preocupado com isso não. Só precisa saber fazer o revolve, tá? Então, vamos fazer novamente aqui. Vou lá em Pick Object, seleciono a ferramenta, vou vir na Surface, dá 2 cliques no Revolve, não esquece, 4 segmentos, tá vendo? 4 segmentos, e aqui você pode deixar grau 5 com o global, o eixo em Z. Tá? Aí pronto, ele rotacionou. E aqui, ó, você vai falando o ângulo dele, né? Qual ângulo você quer? Aqui a gente está colocando 360, mas pode ser menos. Depende do que você precisa. Tá? E aqui ele vai fazer o ângulo por segmento. Tá? Dependendo da quantidade de segmentos que você colocar aqui, ó. Se é 360, eu geralmente deixo 4. Tá? Por quê? Para ter continuidade de superfície. E essa continuidade de superfície nada mais é, ó, que a ligação dessas duas superfícies. Certo? Aqui a gente tem uma ligação com curvatura. E o que diz essas ligações? Essas ligações, elas são como você trata uma conexão de uma superfície a outra. Ela pode ter 3 tipos de conexão. Conexão por posição, tangência e curvatura. Isso é um pouco mais avançado. Eu vou acabar a aula aqui. E só para mostrar o que realmente essa ferramenta faz. E continua treinando. Manda suas dúvidas. Eu estou esclarecendo todas as dúvidas. A gente ainda vai ter aula de construção do objeto. Então fica ligado aí. Muito obrigado e até mais.